Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Queremos nesta noite trazer mais uma palavra da parte de Deus que vai falar com você, que vai falar no seu coração. A palavra desta noite, de terça-feira, nós vamos falar sobre a Arca de Noé. Muitos conhecem a Arca de Noé, muitos já ouviu falar, muitos já ouviu contar, mas profundar, muitos não ouviram, muitos não conseguiram entender. Mas nesta noite nós vamos aprofundar um pouco, né, nessa palavra que foi escrito lá em Gênesis. Arca de Noé. Desde do tempo dos nossos avós, bisavós, que nós ouvimos falar. Então, nesta noite, o que significa a Arca de Noé? Muitos não sabem o significado, irmão. A Arca de Noé significa caixa, cofre, embarcações de preservação. Então nós sabemos que a Arca de Noé, Deus procurava um justo sequer na terra e achou graça em Noé. E como a humanidade daquela época estava terrivelmente além da conta, Deus pede para Noé construir uma arca. Amados, aqui eu quero dizer para você nesta noite, tá eu aqui, eu e a missionária Ana, o que foi? A arca foi construída em um período de corrupção total da humanidade. Irmãos, amigos, você pensa que hoje a coisa tá feia, corrupção, tantas coisas acontecendo? Há quantos mil anos atrás já existia a corrupção, já existia tudo que nós vivemos hoje. Olha bem, a arca foi construída em um período de corrupção total da humanidade. Então a corrupção total era da humanidade naquela época. Foi por isso que Deus pediu para Noé criar a arca. A violência havia se multiplicado. Irmão, quanto tempo? Quantos anos? A violência já existia. A violência era multiplicada cada dia mais. Hoje nós vemos acontecer tantas coisas. Nós poderemos olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, que nós vamos enxergar que hoje, também a terra está violenta. E o coração do homem estava continuamente inclinado para o mal. O coração do homem estava inclinado para o mal. Está diferente de hoje, igreja? Está diferente de hoje, irmãos? Está diferente de hoje, amigo? O coração do homem naquela época estava inclinado para o mal. Hoje também o coração do homem está voltado e inclinado para o mal. Naquela época, enquanto o mundo seguia o seu curso normal, Noé obedeceu à ordem divina. Se Deus pediu para você obedecer, se Deus pediu para você fazer, se Deus está na tua vida, obedeça. A palavra de hoje é obediência, amados. Ah, mas fulano, não estou nem aí com fulano, mas não estou nem aí com ciclano. Irmãos, eu tenho que preocupar a minha vida com Deus. De que maneira estou eu andando na terra? Será que Deus está se agradando de mim? Será que Deus está agradando do que eu estou fazendo?
Será que Deus, aleluia, ainda olha a humanidade e possa achar alguém que ele pode achar graça igual naquela época? Essa pergunta eu faço para você nesta noite. Essa pergunta eu faço para mim nesta noite. Irmão, Noé obedeceu uma ordem divina que não fazia sentido aos olhos humanos. Noé obedeceu uma ordem divina que não fazia sentido aos olhos humanos. Hoje, estamos aí pregando, estamos aí falando, estamos aí ensinando, mas a maioria não dá crédito. Não faz sentido aos olhos de muitas pessoas. Não faz sentido. Eles acham que estamos falando asneira, abobrinha, sei lá. Naquela época não é diferente não. Quando Noé começou a pregar, a falar, dizer que ia chover na terra, riam, zombavam, zoava, criticava o velho Noé. Até o dia que Deus mandou chuva na terra. Porque naquela época a terra era banhada com orvalho, para quem não sabe. Mas Deus prometeu chuva. Deus prometeu um dilúvio. Deus prometeu algo inesperável. Mas o povo seguia sua vida normal. Bebia, casava, se dava em casamento, prostituía, adulterava, fazia coisas horrendas aos olhos de Deus. Mas a arca foi construída antes da chuva, como prova de fé. Porque Deus poderia construir a arca depois da chuva. Mas não, Deus construiu a arca antes da chuva, dando ao povo uma prova de fé. Que quem quisesse entrar na arca poderia entrar, estava livre. Portanto, Deus, irmão, Deus, amigo, colega, Deus sempre dá um tempo para nós. Deus sempre espera o teu arrependimento. Deus sempre espera o teu perdão. Deus é Deus. Vamos lá. Quando Caim matou Abel, Deus tentou com Caim de todas as formas, de todas as maneiras, para Caim arrepender, para Caim obedecer a palavra dele. Mas Caim, rebelde, não obedeceu. Caim, rebelde, não voltou a Deus. Caim, rebelde, não quis ouvir aquilo que Deus falava. Então Deus tenta com o ser humano. Deus tenta com a humanidade. Deus peleja de todo jeito. Porque, irmão, existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Só que eu não estou aqui pregando à toa ou pregando só por pregar. Eu estou aqui para que você, que não se arrependeu, que não deu um passo para o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, dá um passo para o Senhor. Amado, muitas das vezes, tem muitos que dizem que arrependeu. E está dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, mas arrependeu da boca para fora. O coração está cheio de peçonha, está cheio de veneno, está cheio de muitas coisas. Eu também estou aqui para falar que não adianta estar sentado num banco de uma igreja se você não perdoa, se você não ama, se você só exala veneno. Não adianta nada. Não adianta também você tomar um banho de água, falar eu batizei e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta. O que adianta é um coração contrito, um coração arrependido, um coração voltado para Deus. E não deixar que a carne venha aflorar. Porque muitas das vezes o homem velho quer aflorar, mas você tem que matar o homem velho.
Você tem que matar o homem velho. Louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo, a arca foi construída antes da chuva como prova de fé. É confiança absoluta na palavra de Deus. Temos que confiar na palavra de Deus. Agora, se você também não confia, se você também não acredita, aí fica impossível. Porque nós temos que confiar, né? Temos que acreditar na palavra de Deus. Agora, se você não acredita, aí fica difícil. Mas se você não acredita, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, quando Jesus subiu, quando Jesus voltou para o Pai, ele disse que ia deixar o Espírito Santo. Ele disse que ia deixar um Consolador. Então o Espírito Santo, eu não vejo, você não vê, mas ele está dentro de nós, está dentro de mim, dentro de você, se você quiser. Maria Aparecida Vicente, Deus abençoa a sua vida, Cida. Deus abençoa. Glória a Deus. Não é verdade, missionária? Então, temos que dar ouvido à palavra de Deus. Temos que acreditar na palavra de Deus. Temos que saber que nós estamos aqui nessa terra por um tempo. Nós não viemos aqui para ficar. Irmãos, daqui 30 anos eu vou falar, viu, Mancida? Daqui 30 anos, 40 anos, essa geração aqui nossa já foi tudo embora. Agora, o que nós estamos preparando para a eternidade? O que nós estamos fazendo de bom para nós herdar a eternidade? Precisamos fazer alguma coisa. Agora, se nós não fazemos nada, irmão, como que nós vamos, aleluia, andar aqui nessa terra desarraigado, uma vida errônea, e nós querer vida eterna? Eu conheço a palavra que diz, fala sobre vida eterna, e nós devemos conhecer, irmão, que nós um dia vamos partir dessa terra. Ah, pastor, mas ninguém veio aqui para falar, ninguém falou como que é lá. É só acreditar na palavra de Deus. É só confiar. Louvado seja o santo nome do Senhor. A missionária vai estar lendo aqui Gênesis capítulo 7. Ela vai estar lendo Gênesis 7. Ou melhor dizendo, Gênesis 6. Ela vai estar lendo Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 22. É o primeiro livro do Velho Testamento. Ou o primeiro livro da Antiga Aliança. Gênesis 6, 14. Presta bastante atenção. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 14 ao 22. Pode ler em voz alta, missionário. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos da arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Olha aí, Deus pedindo para Noé fazer uma arca. E pediu para Noé fazer os compartimentos. E pediu para Noé também calafetar com betume. É como você está rebocando uma parede. Como você está fazendo um rejunte. Deus falou com Noé, faça, porque eu vou mandar chuva na terra. Continua. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca. Olha bem, 300 côvados era o comprimento da arca. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a parte da arca porás ao seu lado. Olha bem, amados, Deus é o maior arquiteto de todos os tempos. Deus foi o primeiro engenheiro, foi o primeiro pedreiro. Olha bem, ele pediu para Noé construir a arca e ele mandou a planta para Noé. Ele pediu para Noé fazer a arca, fazer os repartimentos, tudo de maneira certa, de maneira correta. Nem passava 1 milímetro e nem passava e nem faltava. Paz do Senhor, irmã Renata.
Farás na arca uma janela de um côvado na parte de cima e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro. Olha bem, 3 andares. Olha, o maior arquiteto, o primeiro pedreiro, o primeiro engenheiro, o homem sábio que é Deus. Ele deu a planta nas mãos de Noé para Noé construir a arca. E essa arca foi assobradada, teve 3 andares. Olha que coisa tremenda, irmão. Como que nós não podemos confiar e acreditar em Deus? Como que nós não possamos, irmãos, deixar com que as coisas aconteçam de maneira que muitas das vezes não é para acontecer. Muitas das vezes, irmãos, não é para acontecer certa situação, mas acaba acontecendo por nós não confiar inteiramente em Deus. Muitas das vezes nós não confiamos inteiramente em Deus, irmão. Porque se nós confiássemos inteiramente em Deus, nós deixávamos muitas coisas. Mas olha bem, a missionária continua lendo o primeiro sobrado que Deus pediu para ser construído naquela época. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Olha bem, irmãos, irmã Renata, Deus, quando Ele quer falar com a humanidade, quando Ele quer puxar a humanidade, quando Ele está vendo que a humanidade está indo para a perdição, a humanidade a cada dia caminha para o abismo, então Deus sempre tem uma maneira de trabalhar. E muitas das vezes Deus puxa a nossa língua. Muitas das vezes Deus faz muitos planos não dá certo. Muitos planos não dá errado. Muitos planos dá errado. Para nós abrir os olhos. Para nós enxergar o arquiteto. Para nós enxergar esse Deus grande que nós temos na nossa vida. E muitas das vezes nós não consigamos enxergar. E nós chega num ponto que nós quer jogar a toalha. O pouquinho que falta a gente ainda perde. Porque nós não confiamos em nós mesmos. Porque se nós confiar em Deus, nós começamos a confiar em nós mesmos. Muitas das vezes, irmãos, irmã, nós é dotado pelo medo. Nós é dotado pela insegurança. Somos ser humano inseguro. Nós não confiamos naquilo que pode acontecer na nossa vida. E aí as coisas ficam difíceis. As coisas demoram na nossa vida para acontecer. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. E não adianta nós dizer que confiamos, que acreditamos. Não, não adianta. Ou adianta, pastor? Não. Dessa maneira, não. Olha bem, será que se Deus olhar agora, Ele vai achar graça em nós? Pelo que nós fazemos? Pelo que nós vivemos nessa terra? De que maneira nós andamos? Em que nós estamos mais preocupados? Em que nós estamos mais preocupados? Eu deixo esse ponto de interrogação para você. No que você está mais preocupado? O que mais te preocupa nesta vida? O que você põe em primeiro lugar? O que você põe em primeiro lugar? E o mundo está indo para o abismo. O mundo está indo para o abismo. Por quê? Porque muitas das vezes acreditamos, confiamos, mas da boca para fora. Aí fica complicado, aí fica difícil. Louvado seja Deus. Deus ordenou que a arca fosse
construída de madeira cipreste ou madeira resinosa. Irmão, se Deus manda nós fazer, se nós andamos na direção de Deus, se nós andamos confiando em Deus, Deus manda você fazer, Deus manda eu fazer, nós fazer. É Deus que direciona a nossa vida, irmãos. Irmãos, não adianta, muitas das vezes, nós querer direcionar nossas vidas. Não adianta nós querer lutar com as forças dos nossos próprios braços, dos nossos pensamentos, se nós não confiamos em Deus. Se nós não confiamos e não acreditamos, temos que jogar a toalha mesmo. Temos que parar mesmo. Porque nós não confiamos em Deus. Nós não acreditamos na palavra dele. Basta vir uma tempestade que nós já se lança, nós entra em apuro, nós entra em situações até de suicídio. Olha bem, irmãos. Olha o que é a palavra de Deus. Então Deus pede para construir essa arca de madeira cipreste, madeira resinosa, resistente e durável, revestida de betume por dentro e por fora. Revestida por dentro e por fora. Calafetada. Porque Deus sabia que não tinha que ficar brecha. E nesta noite o Senhor manda você fechar a brecha. O Senhor manda, irmão, nós fecharmos a brecha. A arca foi calafetada, betumada, por dentro e por fora, porque senão a água ia entrar. E nesta noite, o Senhor pergunta para mim e para você, onde você está deixando brecha? Aonde está ficando brecha? Porque as coisas não vão bem. As coisas vão de mal a pior. Porque nós não tampamos as brechas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nesta noite, nós vamos saber, irmãos, entrou na arca uma multidão? Entrou na arca uma multidão? Não. Não entrou na arca uma multidão. E será que hoje, irmã Renata, vai entrar uma multidão? Não. Não vai entrar, irmãos. Muitas das vezes 70% dos que estão dentro da igreja também não vai entrar. Não vai entrar. Porque não leva as coisas de Deus de maneira que tem que levar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dá crédito à palavra de Deus. Não dá crédito à palavra de Deus. E as coisas vai ficando difícil. A família vai indo para as ruínas. Olha bem, o bem maior que nós temos é a nossa família. O bem maior que nós temos é os nossos filhos. Será que nós podemos dizer, como diz o Salmo 1, que a nossa família pode sentar à beira da mesa e nós fazer uma oração, ou nós rezar pedindo a Deus para nos guardar? Será que nós estamos unidos, irmão? Será que a nossa casa está servindo o Senhor? Será? É complicado, irmão, é difícil. Nós temos que ser os cabeças, nós temos que ir para cima, nós temos que dar um bom exemplo, nós temos que fazer com que as coisas caminham. Nós somos
o retrato. Nós somos a esperança da nossa casa. E a nossa casa precisa espelhar em nós. Então, quantos entrou na arca? Quantos entrou na arca, pastor? 8. Quantos entrou na arca? Os 3 filhos, as 3 esposas dos filhos, Noé e sua esposa. Então, fala alto. Os 3 filhos, as 3 esposas dos 3 filhos, Noé e sua esposa. 8, irmão. 8 entrou na arca. 8 entrou na arca. Mas olha para vocês verem, amados, amigos, queridos irmãos, irmã Ângela, irmã Renata, os irmãos, irmão Wagner, entrou 8. Só que Noé conseguiu levar os seus 3 filhos, levar as suas 3 noras e a sua esposa. E a sua esposa. Será que nós vamos conseguir levar nossa família para sentar no banquete? Para sentar na mesa do rei? Será que nós vamos conseguir, amados? Porque nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar para que a nossa família seja uma família saudável. Noé, com tudo que estava acontecendo, ele conseguiu levar toda a sua casa para dentro da arca. Por quê? Porque os seus filhos acreditou, as suas noras acreditou. Agora eu pergunto, será que nós estamos sendo luz? 8 entrou na arca. Somente 8. Amados, além de 8 pessoas, olha bem, irmãos, irmã Renata, os animais foram mais obedientes do que o ser humano. Os animais, pastora, foi mais obediente do que o próprio ser humano. O humano entrou 8 só por rebeldia, desobediência. Não quis entrar na arca, não ouviu a palavra. Só que os animais, a Bíblia diz que animais puros entrou em maior número. Os animais puros entrou em maior número. Olha bem, animais impuros, de 2 em 2. Animais puros entrou em maior número. Animais impuros entrou de 2 em 2. 2 em 2, igreja. Tudo conforme a ordem de Deus. Tudo conforme a ordem de Deus. Então, amados, irmãos, se Deus deu uma ordem, vamos obedecer. Se Deus falou no teu coração, obedeça. Se Deus é com você, se você está com Deus, obedeça. Porque Deus fala, irmãos. Deus fala no trabalho, Deus fala na escola, Deus fala em casa, Deus fala em todo lugar. Basta nós estar com o coração contrito, com o coração aberto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, agora eu vou falar para vocês a medida da arca. É muito importante você saber qual que era o tamanho, qual que era a medida. O maior arquiteto de todos os tempos, o nosso Deus. Irmão, se nós não acreditar, se nós não confiar nesse Deus tão grande, nós não foi jogado aqui nessa terra por um acaso. Nós não estamos aqui por um acaso, irmão. Todos nós temos uma missão aqui nesta terra. Todos nós temos um propósito da parte de Deus. Qual será o teu? Qual será o teu propósito? Nadar, 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 nadar e morrer na praia? Será, pastora? Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Será, irmãos? Será que o propósito de Deus é nós estar aqui só por estar aqui?
Ah, não, eu não acredito nisso. Irmão, Deus tem um propósito em cada vida. Há dois caminhos. O caminho certo e o errado. Irmão, Deus não obriga você a seguir o caminho certo, você que decide. Deus não obriga você a seguir o caminho errado, é você que decide. Então a bênção e a maldição estão nas tuas mãos. A bênção e a maldição estão nas nossas mãos. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Você quer o certo ou você quer o errado? Se o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar lá no meu Pai se não vier por mim. E tem mais, ele diz que ele é o único intercessor, irmão. Só Jesus pode falar com Deus. Só Jesus pode falar com o papai para nós. Tito 2,14. É o único que intercede. É o único que intercede por mim e por você. Olha bem. Olha a medida da arca. Deus determinou medida específica. Irmão, Deus não erra. Irmão, Deus não errou com você. Deus não errou com a tua casa, Deus não errou no teu trabalho. Não, Deus não errou. Quem erra é nós. Quem somos teimoso é nós. Quem somos errado é nós. Quem somos rebelde é nós. É nós, irmão. Deus não erra. Deus não falha. Nós somos teimoso. Nós somos rebelde e teimoso. Porque nós não ouve, não acredita a palavra de Deus. Nós vamos levando a vida de qualquer jeito. Vamos levando a vida de qualquer maneira. Reclamamos da chuva, reclamamos do sol. Reclamamos da abobrinha, reclamamos da picanha. Reclamamos se tem água ou se não tem. Reclamamos de tudo. Somos murmuradores. Somos murmuradores. Nada tá bom. $300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, aproximadamente, 135 metros, irmão, de comprimento, 225 metros de largura e 13,5 metros de altura. A arca não foi tão grande pela humanidade que estava naquela época. Irmão, a arca não foi tão grande. Tem mansões, casa aí, muito maior do que isso aqui. Pra quê? Pra caber 8 pessoas e os animais? Porque a humanidade não quer a palavra de Deus? A humanidade não quer ouvir? A humanidade tanto faz, tanto fez? E muitos ainda taxam nós como fanático. Muitos ainda taxam nós como que eu posso dizer? Louco, né? Como louco. Só porque pregamos a palavra de Deus. E aí? O que você me diz? Irmãos, há 30 anos, aproximadamente, que eu tomei uma decisão, seguir a Jesus, seguir a Deus. E até hoje, já passei por várias tempestades, mas venci. Consegui vencer graças a Ele. Porque se Ele não tivesse comigo, se eu não tivesse com Ele, eu não tinha vencido. Tempestade vem sim. Mas muitas das vezes para nós amadurecer, muitas das vezes para nós levantar a cabeça, abrir os olhos e saber que nós não estamos só. Não fica sofrendo, irmão. Não fica sofrendo, irmã. Não fica sofrendo. Muitas das vezes você abraça o sofrimento e você fala, é meu, eu não solto. Abraça a doença, a enfermidade e fala, é minha, essa doença é minha. Para com isso. Você não nasceu doente. Você não nasceu sofrendo. Você não nasceu brigando.
Você não nasceu desentendendo um com o outro. Começa a pensar positivo. Começa a pensar positivo. E saber que você veio e você vai. Essa é a certeza que você vai. Eu vou. Nós vamos para onde? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para o céu. Se nós permanecermos fiéis, né? Se nós permanecermos fiel. Tem só 2 caminhos. Exatamente. Amada, a arca possuía uma única porta. A arca tinha só uma porta. Hoje pessoas constroem casas aí, mansões que tem 10 portas. Tinha uma janela feita no alto. Uma janela feita no alto. A porta. Falava. A porta. Falava. Não, a porta Falava. de acesso único à salvação. A porta falava de acesso único à salvação. Só tinha uma porta. Só tinha um caminho. Quem quisesse entrar pelaquela porta era a salvação. A família Janela. apontava A janela. para as dependências, para a janela. A família apontava para a dependência do céu. A janela apontava para a dependência do céu. Ah, tá. Aqui a janela, perdão, a janela, ela apontava, porque era no alto, para a dependência do céu. Muito bem. Divisão interna. Deus ordenou que a arca tivesse 3 andares. 3 andares. Foi Deus quem ordenou, irmã Renata. Foi Deus. Irmão, se nós ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus nessa noite, não seja rebelde, não seja rebelde. Ouve, atende, obedece a palavra de Deus. Se nesta noite o Senhor falar com você, obedece. Se Deus falar com você em sonho, obedece. Age, irmão, como Deus. Olha bem. Deus ordenou a arca em 3 andares. Compartimentos internos. Essas divisões serviam para organização, armazenamento de alimento. O quê? Alimento. Alimento. Deus não erra. Deus não errou na tua criação. Deus não errou na tua vida. Deus não errou na tua família. Muitos falam assim: ah, a minha família foi um erro de Deus. Não, não. Deus não erra. Nós que erramos. Nós que somos rebeldes. Nós que não praticamos o que tem que praticar. A humanidade está indo para o abismo. Os irmãos já ouviram falar aí de uma situação que está para acontecer, que eu não vou citar. Por quê? Porque o homem dá mais valor às coisas terrenas do que às coisas de Deus. Tá vindo aí uma festa aí, e os homens dão mais valor a isso do que se preservar, do que procurar não esconder as coisas. Prefere esconder as coisas do que você saber, do que eu saber. Só que depois que vem, aí entra em desespero, entra em pânico. Entra em pânico. Que Deus tenha misericórdia de Deus, que Deus nos guarde, irmão. Que Deus nos guarde esse ano de 2026. Só Deus para nos guardar. Agora, se caso nós, aleluia, Deus não guardar, se caso Deus recolher, nós vamos para o céu. Nós vamos para junto de Deus. Porque nós temos que acreditar nisso. Ah, morreu, acabou. Acabou não. Irmão, você tem uma alma, você tem um espírito. Irmão, a carne morre, o espírito não morre. O espírito não morre. O espírito volta para Deus.
Louvado seja Deus. Então Deus separou as pessoas, separou os animais e separou os alimentos. É por isso que a arca teve 3 andares, teve 3 compartimentos. Deus não erra. Deus não errou na tua criação. Deus não errou na tua família. Deus não errou na tua casa, no teu trabalho. Muitas das vezes nós que erramos, nós que fazemos de surdo, nós que fazemos de cego, nós não queremos entender, nós não queremos muitas das vezes colocar em prática. Essa é a verdade, irmão. Edu Virgem, Deus te abençoa, prima. Irmã Renata, fica com Deus. Teve mais alguns que entrou aí. Que Deus possa abençoar, que essa palavra pode entrar no teu coração, que você pode refletir, irmãos, e faça uma pergunta para você mesmo: o que eu estou fazendo nessa terra? Para que eu vim? Qual que é a vontade de Deus para mim aqui nessa terra? Faz essa pergunta para você, começa a refletir, para pensar. O mais precioso, amado, é fazer algo para Deus do que fazer muitas das vezes para nós. Que nesta noite eu desejo a ti um sono abençoado. Que Deus possa estar com você. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e fazer com que você entenda, irmão, que a melhor coisa nessa vida é servir o Senhor, é adorar a Deus, é agradar a Deus, é estar continuamente com Ele. A melhor coisa que nós possamos fazer. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no meu e no seu coração. Amém? Deus abençoa.